Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se agora. Mas não deixe de ativar o sino das notificações para você ficar a par dos próximos vídeos. O comandante Robson Farinazzo do canal Arte da Guerra me pediu que eu fizesse um vídeo falando a respeito do massacre de Nanquim. Fato esse que, infelizmente, é desconhecido por muitos brasileiros. Então, comandante, aqui vai aquele abraço ao senhor e a toda a equipe do canal Arte da Guerra. Para falar a respeito do massacre de Nanquim, precisamos entender o que acontecia na China naquela época. A China passava por uma terrível guerra civil, onde de um lado tínhamos os nacionalistas e do outro os comunistas. Se aproveitando desse vácuo de poder, o Japão, que naquela época era um país inteiramente imperialista e em busca de terras para conquistar, invadiu a região da Manchúria no ano de 1931. Lembrando, pessoal, que o Japão já havia invadido a Península Coreana, que naquela época não existia ainda Coreia do Sul e Coreia do Norte, era uma única Coreia. Do ano de 1931 até o ano de 1937, japoneses e chineses nacionalistas, porque naquela parte da Manchúria, quem dominava ali eram os chineses nacionalistas. Então as tropas chinesas e japonesas tiveram diversos enfrentamentos e escaramuças, mas sem levar uma guerra de fato. Mas um incidente na ponte de Marco Polo, que recebeu esse nome aí devido ao viajante e comerciante italiano, né, que falou muito bem dessa ponte em seus relatos, em suas viagens pelo mundo, onde de um lado tínhamos as tropas japonesas e do outro lado dessa ponte tínhamos as tropas chinesas, como eu já referi. Falando um pouquinho desse incidente, pessoal, tropas japonesas estavam ali treinando e diversos tiros foram disparados. O lado chinês, que estava observando, imaginou que aquilo era um prenúncio de uma invasão japonesa, de uma preparação dos japoneses para invadir o lado ali que estava dominado pelos chineses. O que aconteceu posteriormente é que os chineses abriram fogo contra os japoneses, que obviamente revidaram, então tiveram ali uma troca de tiro, mas que não durou muito tempo. Foi quando então os comandantes japoneses deram falta de um soldado e imaginaram que ele havia sido capturado por tropas chinesas. O comandante japonês então resolveu enviar um telegrama para os comandantes chineses, perguntando se ele poderia enviar alguns soldados para o lado chinês para procurar pelo soldado desaparecido, o que prontamente foi negado pelos chineses. Diante dessa negação, os japoneses enviaram um ultimato aos chineses: ou eles deixariam seus soldados entrarem no lado chinês, que estava dominado ali pelos chineses, né? Ou os japoneses iriam abrir fogo contra as posições chinesas. E o que aconteceu é que os japoneses não obtiveram resposta alguma. Foi quando então, à meia-noite, aí, na virada do dia 7 para o dia 8 de julho de 1937, os japoneses abriram fogo de artilharia contra as posições chinesas, dando início aí à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Se vocês quiserem, pessoal, posso fazer vídeos a respeito tanto da Primeira Guerra Sino-Japonesa como da Segunda. Os japoneses, pessoal, com a sua tropa muito mais bem preparada, muito mais bem equipada, pouco a pouco foram ganhando territórios aí e foram derrotando os chineses. Os chineses que nessa época, nacionalistas e comunistas, fizeram uma trégua, fizeram uma pausa na sua luta pelo poder na China e se uniram para lutar contra um inimigo comum, que era os invasores japoneses. Os chineses, sem ter como resistir, foram abandonando as suas posições, fugindo da região de Pequim e indo para a região de Nanquim. Em pouco tempo, os chineses conquistaram ali Pequim, conquistaram também Xangai e continuaram seu avanço até chegar à cidade de Nanquim, onde havia muitos refugiados, muitos soldados que fugiram das outras regiões já citadas para a região de Nanquim.
Vale lembrar, pessoal, que durante a fuga, durante essa retirada chinesa, fugindo do exército japonês em direção a Nanquim, eles iam destruindo toda a estrutura, tudo que pudesse aí servir de ajuda para o exército imperial japonês, os chineses iam destruindo pelo caminho. Mas no primeiro momento, pessoal, o exército japonês, eles chegaram até Nanquim, mas não invadiram a cidade. Eles fizeram um cerco e esperaram que mais tropas viessem do continente, né, viessem do território japonês para apoiar um avanço que seria avassalador. Os japoneses estavam esperando o momento certo para atacar a cidade de Nanquim, que naquela época estava se reforçando, com o exército chinês chegando do lado que ainda não havia sido conquistado pelos japoneses, reforçando ali suas defesas. E os japoneses estavam preparando um ataque coordenado que depois vinha a ficar muito famoso durante o ataque alemão no território da União Soviética, né? Um ataque coordenado, força aérea e as forças terrestres. Foi então que os navios japoneses estacionados à costa dispararam fogo. Logo em seguida, houve um intenso bombardeio aéreo por parte aí da força aérea japonesa, e então o exército terrestre continuou seu avanço aí por Nanquim. Resumidamente, pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido, as forças chinesas não aguentaram, as tropas chinesas que em grande parte, a sua maioria do seu exército, não era um exército muito bem preparado. Havia entre eles camponeses, até mesmo criminosos que foram libertos ali para lutar em prol do exército chinês, sem qualquer tipo de treinamento militar. Logo, esses soldados do exército chinês não tinham um comando adequado, ficaram muito sem controle e muito sem saber o que fazer, cada um lutando ao seu próprio modo, sem ter um comando. Vale lembrar, pessoal, que as forças mais fortes da China, as tropas consideradas de elite na época, fugiram de Nanquim porque os seus comandantes acharam que seria uma luta inútil e iriam morrer à toa. Grande parte aí dos comandantes nacionalistas e até mesmo dos comunistas que foram apoiar os nacionalistas bateram em retirada pelo interior da China para não enfrentar o exército japonês, ao qual eles viam ali que não tinha condições alguma de ganhar. A partir de então, pessoal, agora Nanquim era uma cidade dominada pelos japoneses. Soldados que foram capturados, muitos tiraram suas fardas, vestiram roupas civis, achando que seriam poupados, não tiveram sorte, porque o massacre foi tremendo, o massacre foi duro. Os japoneses não perdoaram ninguém, e é o que vocês vão saber a partir de agora. Primeiramente, os soldados que não foram mortos, milhares deles se renderam, e os japoneses começaram ali a separar militares de civis, mas o fim de ambos seria o mesmo. Os comandantes japoneses ordenaram que não fizessem prisioneiros, e todos eles, pessoal, foram mortos. Estamos falando de uma verdadeira carnificina, pessoal. Foi uma coisa terrível, onde ali soldados do exército chinês simplesmente eram decapitados ou torturados e mortos. Os soldados japoneses faziam uma competição entre si, uma espécie de Olimpíadas maligna para ver quem cortava mais cabeça, quem decapitava com maior precisão. E isso não foi tudo. Os civis começaram a ser perseguidos e mortos também. Crianças eram mortas à espada, meninas eram arrancadas de seus pais e de suas mães, né? Meninas adolescentes eram violentadas e mortas ali mesmo. Quando não eram mortas, eram levadas para os oficiais, que depois isso ganhou o nome sendo mulheres de conforto. Então, muitas mulheres chinesas foram feitas aí, escravas sexuais. Isso foi terrível, pessoal, foi muito traumatizante para a sociedade chinesa como um todo. Mulheres grávidas tinham seu feto, né, seu bebê arrancado do ventre, eram mortas ali mesmo, mãe e filhos, e os maridos que tentavam resistir também eram mortos. Numa tentativa
de fugir desse massacre, muitos chineses refugiavam-se em templos, na esperança de que os japoneses fossem pelo menos respeitar os templos sagrados, algo que não ocorreu. Os japoneses entravam lá dentro, violentavam as mulheres dentro desses templos, quando não matavam. Por muitas vezes eles matavam, outras vezes eles pegavam essas mulheres, essas meninas, e levavam para servir de escravas sexuais. E isso só teve um fim, pessoal, com o final da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses perderam a guerra. Isso, sem dúvida nenhuma, foi muito traumatizante para os chineses. Lembrando que os japoneses também violentavam as mulheres da Coreia, e Taiwan e de Filipinas. O fato é que, após a Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres foram libertadas, mas o estrago já estava feito. Até hoje o Japão, ou parte dos japoneses, negam, falam que isso é a história dos vencedores, que esse massacre não ocorreu da forma que eles dizem, que os chineses dizem, mas havia muitos estrangeiros na época que relataram, inclusive filmaram, fizeram filmes a respeito disso. Se você quiser saber mais sobre o massacre de Nanquim, eu recomendo um filme que eu assisti quando eu tinha 15 anos, pessoal, chamado Tempos de Guerra. Um filme muito bom, que retrata de uma maneira assim mais sutil tudo isso que eu falei para vocês, sobre a forma como os japoneses conduziram a guerra contra os chineses. Hoje nós vemos uma China expansionista, muitos veem como uma ameaça, mas o fato é que após o massacre de Nanquim, os chineses jamais permitiriam que isso acontecesse de novo. Tanto é que os chineses investiram muito na sua defesa, inclusive hoje é uma das maiores potências do mundo. Obviamente, o que nós vemos como uma ameaça, os chineses enxergam como sobrevivência. Lembrando que a China é um país de mais de 1 bilhão de habitantes, eles têm que alimentar todo esse povo. E muitas vezes, quando vimos barcos pesqueiros aqui na nossa costa, ou na costa do Equador, digamos assim, muitos veem isso como uma ameaça, mas barcos pesqueiros, pessoal, não invadem países, não são próprios para invadir a soberania de ninguém. E sim, os chineses precisam alimentar o seu povo. Então, assim, é uma história que vocês talvez não conhecessem, não sabiam, mas é uma história muito traumatizante para os chineses, e depois desse fato, jamais eles iriam permitir ser pegos de surpresa ou que isso voltasse a ocorrer novamente. Quando os Estados Unidos passam com seus navios próximo à costa chinesa, dizendo que está no direito internacional, como você acha que os chineses enxergam isso? Se você fosse chinês, como você viria a presença de navios de guerra norte-americanos bem próximo da sua costa? Vocês viriam com bons olhos? Os japoneses ensinaram aos chineses que os olhos, apesar de puxados, devem estar sempre abertos, sempre atentos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se faltou alguma coisa, se eu deixei de comentar, comentem aí embaixo, Deixe nos comentários, que a gente não é dono da verdade. Então, mais uma vez, esse é um vídeo a pedido do comandante Robson Farinazzo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e também se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Eu voltarei a falar sobre esse tema, pessoal, quando eu falar aí sobre o poderio militar chinês, que conta uma história abrangente de um país como um todo, desde suas raízes. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.